Mais uma vez, cumprimento os amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los para esse momento de sublime importância no culto a Deus, no culto solene ao Senhor, para a exposição da sua preciosa palavra. Quero convidá-los a abrirem a palavra do nosso Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra a partir do versículo 22 até o final do capítulo, no versículo 34. Os irmãos encontraram? Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 22. A palavra do nosso Deus diz assim: Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar. Ó Deus, Tu que és tão grande, tão rico em sabedoria. Pai, Tu que é o próprio conselheiro perfeito, um maravilhoso conselheiro. A Ti, ó Deus, nós te rogamos o entendimento da Tua palavra. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine de forma especial nessa manhã, para que possamos entender a riqueza, a imensidão, o tesouro precioso que está aqui, Pai, escrito diante de nós, na Tua palavra santa. Tua palavra que o Senhor mesmo desejou que fosse escrita
e espalhada e pregada por toda a terra. Por isso, ó Pai, ouvindo o teu chamado, reconhecendo que o Senhor é o Senhor e nos ordena, é que estamos aqui hoje para pregar a tua palavra. Por isso eu te peço, ó Deus, ilumina esse teu humilde servo para que nada que venha a ser dito seja contrário à tua vontade ou desejo. Que nada que venha a ser dito seja para o conforto dos egos humanos nem do pecado. Mas que seja a tua palavra pregada com fidelidade. E que isso redunde em louvor e glória para o teu santo nome, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ilumina cada um de nós, para que entendamos, para que sejamos sábios ao praticar a tua vontade, a vontade que o Senhor prescreve para nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te clamamos. Amém. Meus queridos irmãos, estamos diante desse texto belo, também muito conhecido, essa porção da palavra de Deus. Eu gostaria de trazer essa mensagem que tem como título, o que está por trás, de tantas preocupações. Qual o motivo das nossas ansiedades? Qual o motivo da dor e do desespero que muitas vezes tem consumido a nossa alma, dia após dia, tirando-nos a paz? Bem, para começar essa mensagem, eu gostaria de fazer um breve passeio na Escritura e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Mantenha esse texto marcado, pois é o texto dessa manhã, o texto que será pregado. Mas vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 6. Texto também, por demais, conhecido do povo de Deus, daqueles que apreciam a palavra do Senhor como ela é. Um texto que retrata a queda do homem no pecado. Gênesis 3:6. A palavra do nosso Deus diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, temos essa cena, Eva tentada pela serpente, pelo diabo, que disse: olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. E Eva olhou para o fruto proibido, que não era uma maçã, era um fruto de uma árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva olha para aquele fruto e, tendo sido motivada em seu coração, tendo sido tentada pela serpente, ela olhou e viu que o fruto era desejável para dar entendimento. Era um fruto agradável aos olhos dela, como está escrito no versículo 6 desse capítulo. E ela comeu do fruto. Ela desobedeceu e deu ao seu marido, e ele também comeu. E que grande ruína sucedeu aos homens. Parece que naquele momento Eva não estava totalmente contente com o paraíso. Ela queria algo mais. E ela foi e comeu do fruto proibido. Paraíso de pureza, um paraíso sem morte, uma vida perfeita. E o livre-arbítrio que Eva tinha levou ela ao pecado. Bem, essa é uma passagem extremamente triste, mas nos traz grandes ensinamentos. Agora eu quero convidar você a dar um pequeno salto na Escritura. Vamos para o livro de 1 Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1. Temos aqui o povo de Deus agora, já estabelecido em suas terras depois do Êxodo. E Deus levantava juízes para governar o povo. Deus levantou juízes, vários. Sansão, Jefté, Baraque, muitos homens para julgar a Israel.
e para trazer paz para aquele lugar. Bem, agora estava no período em que Samuel julgava Israel, profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram direito. Ou seja, eram homens maus. Não seguiram os passos de seu pai Samuel, um homem de Deus. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram, ou seja, se uniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Olha, temos agora o povo de Deus já estabelecido em suas terras, depois de séculos de escravidão. E Deus levantando juízes. Homens que ficaram marcados na história como heróis de Israel, heróis da fé, como Sansão. E aqueles homens não confiaram no favor de Deus. Eles, assim como Eva no Éden não estava satisfeita com o paraíso e quis comer do fruto, aqueles homens, eles não estavam satisfeitos com o governo que Deus havia estabelecido. Um governo que era diferente das outras nações. É dito que eles olharam para as outras nações e viram: olha, as outras nações têm um rei. Um rei que luta as batalhas deles, que encabeça as tropas e os exércitos. Por que a gente não tem um rei? Nós queremos um rei. E Samuel ora a Deus, triste. A resposta de Deus: Samuel, o povo não está rejeitando você como juiz. O povo está me rejeitando, porque fui eu que constituí juízes sobre Israel. Dê a eles o que eles querem. Não é assim? Eles vão querer, eles vão ter que sofrer também as consequências de ter um rei. Então nós temos, mais uma vez, o exemplo de um povo que não está satisfeito com as coisas que Deus tem feito maravilhosamente. Esse mesmo povo, meus irmãos, é aquele povo que saiu da escravidão do Egito. São os descendentes daqueles que saíram e que no meio do deserto, com o Senhor sustentando com milagres incríveis, caindo comida do céu, eles não estavam satisfeitos e eles preferiam ser escravos, mas comer carne. Olha como o ser humano é, mesmo diante do favor bendito de Deus. Como temos a tendência a dizer: olha, a vontade de Deus para a minha vida não é a melhor. Como se nós soubéssemos o que é melhor para nós mesmos. Como se nós pudéssemos dar um conselho a Deus. Quem pode ser o conselheiro daquele que sabe todas as coisas? Deus fazia tudo por eles, mas eles queriam um rei. Ainda tem mais um texto que eu quero ler com os irmãos. Apenas esses 3 iniciais para fazermos esse paralelo. Vejamos o que está escrito em Mateus, agora no mesmo livro da exposição, capítulo 26. Existem muitas outras situações como essa em toda a história do povo de Deus. Bem como na nossa história também, no dia a dia das nossas vidas. Como não estamos satisfeitos muitas vezes com aquilo que Deus tem feito por nós. Eu peguei apenas essas 3 para que nós vejamos como isso é repetitivo na história do homem. Mateus capítulo 26, versículo 14, está escrito assim:
do 14 ao 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Judas, meus irmãos, andou com o Messias, com Deus encarnado, com o Verbo de Deus, com Cristo. Judas viu tudo o que Cristo fez. Os sinais, os prodígios, os milagres, os enfermos sendo curados, ele mostrando que tem poder sobre os elementos, sobre a natureza, ele mostrando todo o seu poder, sabedoria, impecabilidade, perfeição, santidade, amor, bondade, tudo que Cristo mostrou, como nós bem conhecemos o relato. Mas isso não foi suficiente para Judas. Judas precisava de algo mais. Eva não estava contente com o paraíso, queria algo mais. A sabedoria, o conhecimento do bem e do mal. O povo de Deus não estava satisfeito com o cuidado perfeito que o Senhor dava na época dos juízes. Eles olharam para outras nações e quiseram um rei. Judas andou com um Salvador, mas ele preferiu 30 moedas de prata, porque Cristo não lhe era suficiente. Por isso que ele é o filho da perdição. Mas afinal, o que é que essas passagens têm a ver com o nosso texto, né? Elas têm tudo em comum. As 3 passagens mostram que as pessoas desfrutaram do cuidado e do amor de Deus, mas a cobiça dos seus olhos os levou a uma grande ruína. Os seus olhos desejaram aquilo que Deus não queria para eles. E isso os levou para a grande ruína. Agora, podemos voltar para a mensagem dessa manhã, o texto dessa manhã. O Senhor Jesus faz um grande alerta em 2 preciosos âmbitos para a nossa vida. Um sábio cristão, que eu tenho o prazer de dizer que é um amigo meu, ele deixa bem claro, ele diz bem claramente, olha, aqui há uma mensagem de repreensão, mas também aqui há uma mensagem de encorajamento. Se a gente lê esse texto na tonalidade errada, podemos achar somente que há uma repreensão. Ou outros podem achar somente que há um encorajamento. Mas esse texto traz as duas coisas para nós nessa manhã. O Senhor Jesus Cristo está dando uma mensagem de repreensão ao erro, mas também um encorajamento para a verdadeira fé. Todo cristão deve receber esses 2 âmbitos da mensagem de Cristo como igualmente preciosos, como igualmente alegres e felizes. Porque a repreensão é o cuidado de Deus em amor para nossas vidas. A palavra de Deus diz que o pai que ama o seu filho, ele repreende-o, porque ele não quer ver o seu filho andar por caminhos maus e colher péssimos frutos depois. E é isso que Deus faz em Cristo por nós. Ele faz uma grande repreensão ao erro, mas também um grande encorajamento para as nossas vidas nessa passagem. Vejamos o que o mestre diz nos versículos 22 e 23. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, meu irmão. O Senhor Jesus diz, olha, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Temos aqui esse famoso texto, os olhos bons e os maus. O que o mestre quer dizer com isso? O que o nosso Senhor está nos ensinando sobre termos olhos bons ou termos olhos maus? Meus irmãos, essa expressão dos olhos, ela aponta para todas as percepções que nós temos, não só a visual, mas o nosso entendimento. Essa percepção, esses olhos bons ou maus, apontam para o que nós chamamos na teologia de cosmovisão, de como você enxerga o mundo. E como você enxerga o mundo, é como você age nesse mundo. Se você enxerga esse mundo como um mundo caído, você não busca a aprovação do mundo.
Mas se você enxerga esse mundo como um mundo perfeito, você quer se moldar a esse mundo e viver para a glória desse mundo. Quando o Senhor Jesus diz sobre os olhos serem a lâmpada do corpo, é isso que ele está dizendo. Os olhos são a fonte das percepções das coisas, dos sentimentos, das vontades, dos desejos, de modo que nós somos guiados à luz das nossas percepções. Nós somos guiados à luz daquilo que nós cremos e daquilo que nós achamos que é o certo. Por isso que os olhos são como a lâmpada que ilumina o caminho. Ou melhor, trazendo para o nosso contexto, os olhos são o farol do corpo, o qual ilumina e eu ando por aquele caminho, aponta para o caminho que eu vou andar. Bem, mas quanto aos olhos serem bons ou maus, como entender isso? Os olhos bons, meus irmãos, são aqueles que atentam para a obra e o ensino do nosso Deus. São aqueles que tiveram a mente renovada por Cristo. O entendimento da palavra colocada por Deus por amor, pelo Divino Espírito Santo. E agora eles entendem o mundo como ele é. Caído, perverso, mas que há um Deus Salvador, que nos ensina a andar nesse mundo caído e perverso. Então, quando os nossos olhos eles são bons, nós passamos a confiar no Senhor. Veja que anteriormente a isso, o Senhor fez uma bela oração nos ensinando, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas... Veja, você reconhece que Deus é santo, você reconhece que o seu reino tem que vir se estabelecer na terra, você reconhece que Ele é o provedor que dá o pão diário para o seu alimento, para o seu sustento. Se seus olhos são bons, você anda nos caminhos que o Mestre ensina. Você tem a palavra de Deus como guia, ou como o salmista diz, o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Essa é a vida daqueles que têm os olhos bons, porque eles enxergam o mundo na ótica que Deus criou. Aqueles que têm os olhos maus enxergam o mundo na ótica que Salomão escreve Eclesiastes. Ele olha tudo e diz, olha, embaixo do sol tudo é a mesma coisa. Tudo é enfado e canseira. Porque ele está olhando com uma ótica embaixo do sol. Mas tem uma ótica superior. Aquele que está acima de tudo, que é Deus, que é o Senhor. Quando os nossos olhos são bons, nós mantemos comunhão com o Pai. Nós confiamos no seu amor. Nós confiamos em todos os seus cuidados, em todos os seus livramentos para as nossas vidas. O fato de estarmos aqui hoje significa que ele já nos deu grandes livramentos hoje, que nós nem sonhamos que existiu, mas pela sua providência ele tem nos sustentado. Aqueles que têm os olhos bons, que confiam em Cristo, eles vencem o pecado e vivem em santidade. Temos luz nos olhos, porque refletimos a luz que é o próprio Cristo, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem, como está lá em João 1,9. Agora, aqueles que têm os olhos maus são aqueles que desprezam a obra de Deus e seus ensinos. É aqueles que têm uma cosmovisão, uma visão de mundo, do cosmos, da existência totalmente distorcida, alheia a Deus, fora de Deus. Sejam ateus, sejam religiosos, sejam o que for. Desprezar a vontade de Deus, a sua palavra, não significa imediatamente que a pessoa é ateu. Existem muitos religiosos que desprezam. Nós vimos o relato aqui no Sermão da Montanha de quantos fariseus extremamente religiosos tinham os olhos maus. Eles não conheciam a Deus verdadeiramente, não andavam nos caminhos do Senhor. Quantos homens que se dizem religiosos não estão assim? Mas ter os olhos maus significa um passo de cada vez para um abismo de escuridão, para um abismo eterno. Porque se a luz que existe em nossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão. O caminho que ela nos guia é para a morte, para a condenação.
Os olhos maus, meus irmãos, são aqueles que viram a glória de Deus na criação. Aqueles que veem a glória de Deus em sua palavra revelada. Mas isso não lhes deu proveito algum na sua vida. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, descreve bem essa situação. Ele diz, porque também a nós foram anunciadas as boas obras, exatamente como aconteceu com eles, com alguns perdidos. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Os olhos maus são aqueles que tiveram a oportunidade de tudo, mas não tiveram fé verdadeira, confiança no Senhor para viver essa vida, para entender as coisas como elas são realmente. E por isso caminham em trevas. Agora nós podemos ver como, mesmo tendo tantas evidências do amor, do cuidado, da bondade de Deus, agora nós podemos enxergar isso, compreendendo que os olhos maus são aqueles que não enxergam o mundo como ele realmente é. Tendo tudo isso, Adão e Eva preferiram comer do fruto proibido. O povo de Israel, desfrutando de tudo isso, e sendo governado por Deus, pelos juízes que o Senhor levantava, fez a mesma coisa, preferiu olhar para as nações que não têm Deus, para os gentios perdidos. Muitos sacerdotes de Israel, escribas, fariseus fizeram a mesma coisa. O próprio Judas, andando com Cristo e vendo tudo, nada lhe aproveitou, porque os seus olhos eram maus. Não foi falta de bondade, não foi falta de exemplo do Senhor, da glória de Cristo. Mas os seus olhos eram maus, não tinha fé nele. Eram olhos cobiçosos, eram olhos que olhavam para o pecado e queriam o pecado, tinham um desejo disso. Eles esqueceram a pureza, a santidade e o amor de Deus, porque cobiçaram aquilo que não era do agrado do Pai. É a partir desse ponto que nós podemos entender as palavras de Jesus no versículo seguinte. Veja, está tudo ligado, é um sermão só. O fato de vir recortado na Bíblia com títulos, para a gente compreender melhor, que títulos são adições, não são da palavra de Deus, não significa dizer que não é um discurso só. É uma pregação só de Cristo. O Senhor Jesus diz no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus traz esse grande alerta de repreensão para todo aquele que ouvia aos pés do monte, e também para nós. Esse alerta de repreensão também é um alerta de encorajamento. Sirvam somente a Deus, provem dele, vejam que ele é bom, e vocês não vão se arrepender. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Mas por que é que Jesus faz tal repreensão? A resposta é óbvia. O nosso Deus, ele não aceita um coração dividido. Deus não aceita que a sua glória seja dividida com outro. A sua glória em qualquer área. Seja a sua glória como nosso sustentador, seja a sua glória como nosso protetor, como nosso libertador, como nosso salvador. Ele não divide a outro. Por isso, Cristo diz, ninguém pode servir a dois senhores. Porque um não vai ser servido corretamente. Isaías 42, versículo 8, está escrito, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Ele não divide a sua glória, nem a sua honra com ninguém. Aqueles que têm os olhos bons entendem isso, recebem a palavra de Deus e se devotam a Deus solenemente, diligentemente, dia após dia, somente ao Senhor.
Só Ele, meus irmãos, é o nosso Salvador, sustentador, libertador, protetor, provedor. Somente Ele é Deus. Esse é o grande erro dos que possuem os olhos maus. Eles dividem as suas energias, eles dividem os seus atos de obediência, eles dividem os desejos mais íntimos do seu coração e confianças entre Deus e as demais coisas. Nem todos são ímpios declarados que não acreditam em Deus. Boa parte deles estão inseridos no meio da igreja. Jesus está pregando para aqueles homens de sua nação que diziam ter Deus como seu Senhor. O que ele está dizendo a vocês? Estão dizendo que são meu Senhor, que Deus é o Senhor de vocês? Então sirvam somente a Ele. Quantas vezes ao ler os profetas menores não vemos como o povo adorava nos altos, constituíam postes ídolos, adorava as abominações das outras nações, Moloque, Baal e tudo mais. E ao mesmo tempo adoravam o Senhor. A ponto do Senhor dizer, eu estou cansado dos sábados de vocês, das festas de lua nova, das solenidades, não façam mais. Eu não quero essa adoração dividida. Que vocês me adoram no dia e no outro estão sacrificando para Baal. Não aceito dividir a minha glória. Não só com outros deuses, mas com o trabalho, com a riqueza, com os relacionamentos, com as amizades, com qualquer coisa que substitua o Senhor. Ele não aceita uma glória dividida. Esse é o grande erro dos que possuem os olhos maus. Porque eles dividem a glória de Deus. Para Eva, o paraíso não era o suficiente. Ela não dizia que não era bom, mas não era o suficiente. Ela queria o paraíso, mas também queria a árvore, o fruto da árvore que dá conhecimento. Para Israel, o cuidado dos juízes levantados por Deus também não era. Eles queriam continuar tendo Deus como Senhor. Eles não queriam matar Samuel, desprezar Samuel. Não, você continua sendo nosso profeta, mas a gente quer um rei também. Para Judas, andar com o mestre não era o suficiente. Ele queria o dinheiro, as riquezas. E eu pergunto para você nessa manhã, o que é que enche os seus olhos? Quem de fato é o Senhor da sua vida? Na escolha, na atitude do dia a dia? Onde está o seu tesouro? O mestre acabou de pregar isso. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. São os versículos anteriores desse texto. Meus irmãos, Deus é mais que suficiente para todo aquele que tem os olhos bons. Para todo aquele que olhou para Cristo pendurado no madeiro, feito maldição em nosso lugar por levar os nossos pecados. Condenado que derramou seu sangue em nosso favor. Para qualquer um que entenda o tamanho dessa glória, não há nada que possa sequer ser comparado. Não há nada que possa sequer ser cogitado a ideia de pensar, será que há alguma coisa que juntando muitas coisas valha trocar Cristo por elas? Não há. Ainda que o mundo inteiro lhe fosse dado, você passe a ser o dono do planeta Terra, ainda não chegaria à milésima da milésima parte de ser um adorador de Cristo, das riquezas que nos são prometidas, e do seu cuidado e do seu favor, que são eternos. Esse é o resultado de quem age assim com o coração dividido. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Não podemos ter o coração dividido. Ou somos cristãos, ou somos mundanos. Não há um cristão mundano. Cristão mundano, ele é só mais um mundano qualquer. Desde cedo, os israelitas aprendiam, e todo aquele que virava um homem na nação de Israel, de fato, tinha que saber isso de cor. E nós já vimos até fariseus dando essa resposta a Jesus aqui. Convido você a abrir o texto de Deuteronômio 6, o quinto livro da Escritura. Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 4 a 9. Aqui está um pedaço da Shema, um texto que os israelitas tinham que compreender, e que é
totalmente real para nós e nós devemos compreender e viver desse modo. Todo cristão tem que viver assim. No versículo 4, Deuteronômio 6,4 diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Só pode fazer isso aqueles que enxergam o mundo da forma correta. Aqueles que têm os olhos bons. Aqueles que têm os olhos maus não conseguem fazer isso. Eles não conseguem amar a Deus de todo o coração, porque o seu coração está dividido com as coisas. Deus não aceita um coração dividido. E Jesus agora traz uma aplicação muito importante para as nossas vidas com esse texto. Ele traz uma aplicação muito clara. Ele diz o seguinte: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por que Jesus diz essas palavras? Nosso coração, meus irmãos, pode estar dividido de muitas maneiras. Pode estar dividido por causa dos relacionamentos, por causa dos pecados que a gente quer se deleitar neles, mas que o Senhor diz, não faça isso. São muitas, muitas maneiras. O Senhor traz especificamente um exemplo aqui. Deus não aceita um coração dividido. Nesse caso, você não pode dividir a sua servidão a Deus e às riquezas. Porque o dinheiro é um dos motivos mais comuns para que as pessoas tenham um coração dividido. As pessoas tendem a pôr a sua confiança no dinheiro, a sua segurança no dinheiro, o seu conforto no dinheiro, a sua alegria no dinheiro. Veja, todas essas coisas é Deus quem provê. Até o próprio dinheiro é o Senhor que provê. E as pessoas tiram a glória de Deus e costumam colocar no dinheiro. Essa é uma das formas. Existem muitas outras de dividir o coração. Naquela época já era extremamente assim. O apego ao dinheiro era muito grande. Por dinheiro, a gente tem Judas traindo a Cristo. Por dinheiro, temos dezenas, centenas, milhares de casamentos terminando. Amizades se acabando por causa do dinheiro. Pessoas tirando a vida de outras. Pessoas que tiram a própria vida por causa do dinheiro. Também por dinheiro o nome de Cristo é blasfemado em muitas igrejas. O falso evangelho. O evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade. Que blasfema do nome de Deus, como se Deus fosse um banco. Por dinheiro, meus irmãos, muitas pessoas perdem a confiança em Deus e depositam nas riquezas. Passam a confiar no poder do conforto das riquezas. Apesar do dinheiro ser uma coisa boa, na vida de muita gente, ele passa a ser um grande problema. Quando a gente coloca o nosso coração na riqueza, quando a riqueza material passa a ser o nosso tesouro, Cristo deixa de ser adorado. Ele deixa de ser o meu Senhor. Mas não é só o dinheiro. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Há péssimas consequências quando nós caminhamos no caminho contrário aos ensinos do Senhor. É uma bola de neve. Primeiro a gente despreza o conhecimento de Deus. Depois a gente começa a cobiçar. A gente despreza aquilo que Deus revelou e nos entregou. Como Eva fez, Israel fez, Judas fez. Depois a gente passa a cobiçar as coisas do mundo, o padrão do mundo.
Nosso coração fica dividido. E sem Cristo, você não tem confiança para nada. Porque a traça, a ferrugem, os ladrões roubam qualquer riqueza que não está no Senhor, como o texto anterior já nos ensinou. E é por isso que as pessoas começam agora a estarem demasiado preocupadas, ansiosas pela vida, pelas coisas, suprimidas pela fraqueza de seus próprios corações, que depositaram a sua fé nas coisas e não no Criador. Observem as palavras de correção e de encorajamento que o Senhor nos traz. Não podemos interpretar essa passagem sem levar em consideração o todo do sermão. Não podemos repartir o sermão. Essa parte me interessa, essa não me interessa. Nosso objetivo aqui, meus queridos, não é fazer um tratado sobre a ansiedade. Se toda ansiedade é pecaminosa, existem ansiedades patológicas por N problemas hormonais, físicos e por aí vai. Mas existe uma ansiedade pecaminosa. Uma ansiedade que é fruto das escolhas erradas dos homens. Essa pode levar também o corpo a adoecer. E o Senhor está nos fazendo um encorajamento aqui para termos a verdadeira fé nele. O que Cristo está fazendo é uma apologética, uma defesa da fé. Creia verdadeiramente que eu sou o Deus que sustenta vocês, que os guarda, que os protege. E aí ele começa esse tratado contrário às preocupações mundanas dos homens. Preocupações essas que muitos de nós têm. Por vezes as nossas vidas são tomadas de preocupações. E nos vemos desesperados, à beira de perder a paz. Como vamos perder a paz se o nosso Senhor deu a paz que excede todo entendimento? Se a gente perde essa paz é porque a gente não está confiando nele verdadeiramente para as coisas. Ele diz, versículo 25, acompanhe comigo em sua Bíblia. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? A preocupação é o tema-chave dessa passagem. Não se preocupem com a sua vida. A gente tem perdido a nossa paz por muito pouco. O Deus da paz que nos salva da condenação, daquilo que de fato devia nos preocupar, a condenação do pecado, a destruição, a condenação eterna no inferno. Ele já nos livrou de tudo isso. E são as coisas bobas e fúteis do dia que vai tirar a nossa paz, que vai nos fazer nos separarmos de Deus, perder a nossa confiança no Senhor, perder a nossa comunhão com o Pai. Você vê isso claramente, sua vida começa a ficar, você começa a se preocupar com coisas do dia, eita, eu tenho que pagar aquela conta, meu Deus, ainda não recebi, e o fulano está chateado comigo, eu não sei o que fazer, porque a amizade dele é muito importante. Aí você começa a sua mente a viajar, a pensar coisas. A primeira coisa que você faz é, o tempo que era para você estar buscando o Senhor, orando, você não faz. Lendo a palavra de Deus, você também não faz. Eu fiquei muito triste. Não vou para a igreja não estou bem. Aí deixa a comunhão do povo de Deus. É uma bola de neve. E é óbvio que essa ansiedade é pecaminosa, porque você está colocando nas coisas ou em você mesmo a solução de problemas que o Senhor traz para nós. Por isso ele diz, não se preocupe com a sua vida. As circunstâncias, elas não podem nos fazer sucumbir. Elas têm te feito sucumbir, cair em desespero, pensar que é melhor não viver por causa das coisas dessa vida. Você viu que você lembra do que Cristo fez por aqueles que dizem que creem? Ele deu a sua vida na cruz. Ele levou os seus pecados para que você pudesse viver. Ele morreu. A luz se apagou para que você pudesse ter luz e brilhar.
Não no sentido de aparecer diante dos outros, mas refletir a glória de Cristo. O Senhor não está nos ensinando desprezo para a vida, pela vida, quando Ele diz não se preocupem com a vida. Nem mesmo Ele está nos ensinando a agir de forma irresponsável perante as nossas obrigações. Como se poupar, guardar, trabalhar. Não, Cristo não está dizendo isso. Ele nos ensina que a nossa confiança deve estar nele como nosso provedor. Ele já tinha nos ensinado na oração. Pai nosso, por favor, me dê o pão de cada dia. Na oração ele já tinha nos ensinado a não pedir muito. Porque se não pedir muito é sinal de que eu confio que Deus me dá o pão hoje, mas que Ele me dá amanhã também. Ele está nos ensinando a confiança nele como o nosso provedor. Como aquele que nos livra de todo mal. Quantas vezes você já se pegou desesperado com uma situação que estava fora de seu alcance? Você não podia resolver. E você não atentou para a graça e a bondade de Deus que já te deu tudo. Porque parece que as circunstâncias dessa vida, para nós, muitas vezes são maiores que a eternidade que Deus nos oferece. Ele nos ensina que aquilo que Ele nos dá é muito superior às coisas que nós nos preocupamos. Ele pergunta, não é a vida maior do que alimento? Ele já nos deu a vida, que dirá o alimento e o sustento diário. Não é o corpo maior do que as roupas? Ele te deu um corpo para você desfrutar, usufruir. E como mordomo do Senhor, cuidar desse corpo. Que dirá as roupas que nos cobrem? Ele já nos cobriu com a roupa de santidade e de justiça. Que dirá com o tecido? Ele nos dá vida e corpo. Que dirá o sustento para mantermos essas coisas? Ele continua, versículo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Olha, essa mensagem de encorajamento. Ele dá um exemplo das aves. Você vê uma ave planejando juntar alimentos para um mês inteiro? Não. Ela simplesmente acorda, voa, procura o seu alimento até achar, acha, come, traz para a sua família, para os seus filhotes, e depois ela segue sua vida e descansa. E no outro dia ela vai, quando sentir fome, se preocupar com isso de novo. Cristo dá esse exemplo das aves que, sem noção alguma, sem entendimento algum, elas confiam no Deus mantenedor e sustentador de tudo. Ele está nos ensinando, olha, se ocupem apenas um dia por vez. Se a nossa mente ficar pensando daqui a um ano e daqui a 2, o que faremos? Essas preocupações não são boas. Elas não refletem a confiança e bondade de Deus. O Senhor não está dizendo que nós não podemos planejar, sermos precavidos. Ele está dizendo que nós não podemos nos desesperar por causa dessas coisas. O Senhor já havia nos ensinado a pedir o pão nosso de cada dia. A gente deve pedir o pão nosso porque a gente deve ter a certeza que Ele continua sendo o nosso sustentador. Cada dia que passa, Ele não vai deixar de ser o Deus bondoso. Ele diz, versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É como se ele dissesse, quem de vocês, por mais que tentem, que façam qualquer coisa, que tenham um plano de saúde melhor de todos, pode acrescentar 1 hora sequer à sua vida, à sua existência aqui na Terra. Ele está dizendo, tais preocupações, elas não trazem benefício algum para a sua vida. Pelo contrário, ela tira o seu foco da adoração a Deus para que você desperdice com outras coisas que lhe afastam de Deus. E às vezes essas coisas nem são coisas pecaminosas, são as coisas do dia a dia mesmo que a gente tem que fazer. Só que a gente deposita coisa demais, preocupação demais, empenho demais nelas. E quando o Senhor nos requer a adoração verdadeira, a gente não tem energias para isso. A gente não está nem aí para essas coisas.
As preocupações, elas não trazem benefício. Pelo contrário, elas são consequências da incredulidade de que Deus é o nosso sustentador, dia após dia. De que Ele vai prover. Elas são consequências de olhos cobiçosos pelas coisas do mundo, pelos pecados. Essa ansiedade pecaminosa que tira a nossa paz por coisas que, na prática, não têm valor real. Quando comparadas com a glória de Deus, são menos que nada. Olhos em trevas, que se preocupam com as coisas do mundo, que se ocupam somente com as coisas do mundo, fazem com que nós não enxerguemos o cuidado de Deus, o cuidado do nosso Senhor. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque o Senhor lhe fez levantar da cama. Ele te deu um ar para respirar, um alimento em sua casa. Um coração que bate e não parou. Mesmo você dormindo, o seu músculo continuou lá batendo. Para que você pudesse se levantar e estar aqui hoje para a glória de Deus. Você já agradeceu por isso hoje? Você já pensou nisso? Você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, quanto muitos não têm. Que você tem uma família, que você tem amigos, que você tem irmãos para confiar. Porque o Senhor tem sido tão bondoso e não tem deixado faltar nada em nossas vidas. Aí você pensa, mas eu não tenho o carrão do ano. Eu não tenho uma casa, eu não tenho luxo, eu tenho muita conta para pagar. Tudo bem. Vale de que tudo isso? Você vai desfrutar no máximo 20 anos disso? 30, 40? A eternidade é a eternidade com Deus. De glórias. Nada pode se comparar com a eternidade. Por mais que você se preocupe, você não vai poder fazer nada com essas coisas. O mestre continua, versículos 28 e 29. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O Senhor nos chama a atenção para a preocupação com as coisas secundárias da vida. Porque o alimento ainda é uma coisa importante. Agora, a coisa secundária, as roupas. Tendemos a dedicar grandes porções da nossa vida preocupados e empenhados com essas coisas bobas. Ou como ele diz, observem, ou seja, olhem para os lírios do campo. É o que o Senhor diz, olhem, observem. E aí tem um exemplo da beleza exuberante dos lírios. Eles são belos. E eles não fizeram nada para ser assim. Eles simplesmente são porque Deus os fez assim. Eles não trabalham, eles não fiam, assim, eles não planejam nada. Eles simplesmente são assim. Por quê? É a bondade de Deus. É a bondade de Deus que faz eles serem lindos. Para embelezar a nossa vista, nos alegrar com tal beleza. E ver, olha, nosso Senhor, como é incrível. Faz coisas tão lindas que quando a gente olhar o valor, é pouco. E ainda assim ele faz as coisas incríveis para nós. Não é por meio dos seus próprios cuidados, meu irmão. É por causa do Senhor que eles são assim. Salomão, o rei mais glorioso de Israel, o que viveu no período mais rico de Israel, que tinha a sabedoria tal que é incomparável com os homens comuns. Ele não possuía tal glória como lírios do campo, flores que um dia existem, no outro murcham, ou no outro são lançadas no fogo para serem consumidas. A sua inteligência, o seu cuidado, ele não podia superar a glória bondosa do Criador revelada em pequenas flores do campo. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Se ele te chama de filho, ele te adota como um filho do Senhor. Ele te enxerta na videira verdadeira.
como não fará mais por vocês? Aqui, meus irmãos, estão palavras de encorajamento, mas também de confronto. Confronto quando vocês não têm fé suficiente para ver, para enxergar a beleza do que está sendo dito, para enxergar a gloriosa obra de Cristo, para confiar nele. E encorajamento é que você que se sente de alguma forma cansado, fraco por alguma coisa, que você seja animado por Cristo, para confiar nele. Se confiar no momento de tranquilidade é muito fácil, né? Ele quer que você confie nele até quando tudo pareça que vai dar errado. Todo mundo já passou por momentos assim. Tudo vai dar errado, né? Tá todo mundo aqui vivo ainda hoje. Porque ele quer que você confie nele sempre. Não só na abundância, mas também nas tribulações. Aqui é exortação e ânimo da parte de Deus. Em que a preocupação pode te ajudar? Você não deve perder jamais de vista a obra do Cristo Criador. A obra da sua graça, da sua bondade. A erva do campo, que tem pouquíssimo valor, é tratada tão magnificamente por Deus, que dirá nós que fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Não sejamos esses homens de pequena fé. Não confiemos em nós mesmos, porque o fim disso, dessa confiança em nós e nas coisas, é preocupação e doença. É a ansiedade que corrói as nossas mentes, os nossos corações. Antes nós devemos depositar em Cristo toda a nossa perspectiva, as nossas dores, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Nisso consiste a verdadeira fé. Confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias digam, vai dar tudo errado. Você não vai conseguir pagar, seu relacionamento vai ser destruído, a sua casa vai sucumbir, seu casamento vai acabar. Você deve confiar em Cristo sempre. Devemos confiar no Senhor. Isso não é fácil, nós somos falhos, nós somos pecadores. É por isso que o Senhor nos encoraja. Animem-se e esperem no Senhor. Como diz o salmista, no Salmo de número 37, versículo 25, salmo conhecidíssimo também do povo de Deus. Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor cuida dos seus justos filhos, que Ele mesmo justificou na eternidade e em Cristo. O Senhor está nos dizendo, por um lado, tirem de seus corações o pecado da incredulidade, não sejam incrédulos. E por outro, Ele está dizendo, confiem em mim, porque eu já vos dei tudo o que vocês precisam. Por um lado, Ele está exortando, não sejam assim. Por outro lado, Ele está animando, sejam assim, confiem, tenham de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele continua, versículo 31 e 32, ele diz: portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não se preocupem com isso. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. E quando você pensa, meu Pai, estou desesperado, não sei o que fazer. O Pai sabe de tudo que você precisa, de tudo que realmente você precisa. Ele já tinha dito isso antes, né? Ao falar na oração. Ele sabe o que você vai pedir, ele sabe o que você necessita, ele sabe de tudo. Mas ele quer confiança, ele quer o seu coração, que ele não vai dividir com ninguém. Mais uma vez o Senhor nos traz uma característica falha, né? Como sendo própria dos gentios, ou seja, gentios é sinônimo daqueles que não conhecem a Deus.
As pessoas que não conhecem a Deus, ele já tinha dito antes, né, que os gentios usam de vãs repetições, né, nas orações. Agora ele diz, os gentios é que se preocupam com essas coisas. São gentios que ficam atemorizados porque não sabem o que vão comer amanhã, porque eles não têm Deus. Mas vocês têm, eu sou o Senhor, o provedor. Por que vocês estão se preocupando com isso? São gentios que se preocupam, porque eles não têm pai, mas vocês têm um pai nos céus. Se por um lado ele nos repreende e diz para não agir como eles, de forma incrédula, né, a ponto de perder a nossa paz, a paz de nossas vidas, por outro lado ele diz, o nosso pai sabe de tudo o que precisamos. Devemos dia após dia agirmos de forma confiante, com a certeza de que o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas. E nós muitas vezes nem sabemos o que é o melhor para as nossas vidas. A gente acha que o melhor para a nossa vida é a solução na forma que a gente planejou na mente. O Senhor tem muito melhor para nós. Pode até parecer estranho, doloroso, errado no momento. Ainda assim é o melhor para as nossas vidas. Que a nossa vida não se resume ao aqui e ao agora. Nossa vida será na eternidade com o Senhor. Confie nele. Temos tantos exemplos bíblicos de homens que achavam que o melhor para suas vidas era alguma coisa e depois o Senhor faz uma coisa totalmente diferente e apresenta um melhor ainda. E mais ainda um melhor na eternidade. Que ainda nem chegamos lá, mas chegaremos, porque Ele nos promete. E agora ele termina esse trecho da sua mensagem nos ensinando a como vivermos para a glória de Deus. Qual é a atitude correta de confiança que devemos ter? Não só o que não devemos fazer, mas como viver. Ele diz, versículo 33 e 34. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar a sua energia inicial, o seu pensamento primeiro, aquilo que move o seu coração, aquilo que desperta o seu ânimo, todas as coisas que te motivam, que sejam em Cristo primeiro, que sejam na busca do reino, de cumprir a vontade de Deus, de largar o pecado, de confiar nele, mesmo que tudo diga para não fazer isso. Que as circunstâncias digam o contrário. Devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque não sou eu que promete isso. É o bondoso Deus que diz, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Confia, pois, no Senhor. E ele termina no versículo 34 dizendo, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Ou seja, está dizendo, não desperdicem as energias de vocês com as coisas que vocês não podem fazer, com aquilo que está fora do alcance de vocês. Confiem em mim, pois eu sei o que é melhor. Pois eu tenho o poder da história nas mãos. E Ele é o Senhor. Se os nossos olhos forem maus, meus irmãos, a gente fará igual a Israel, que olhou para as nações vizinhas. Temeu as nações porque tinham um rei e exércitos. E esqueceram o poder do Deus que levanta os seus heróis para combater. Como consequência, perderam a confiança no Senhor dos Exércitos. Dividiram o seu coração. Depositaram confiança nas nações vizinhas, nas armas dos vizinhos, nos reis das nações vizinhas. Coisa que o Senhor tinha proibido. Dividiram a sua adoração, como muitas vezes nós temos feito, ao confiar no nosso trabalho, no plano de saúde, nas amizades, na riqueza, nos relacionamentos. Por isso, aqueles homens, eles passaram anos preocupados, sendo jogados de um lado para o outro, sempre desesperados, porque nunca firmavam seus pés em Cristo. No Senhor, a nação de Israel estava sempre sendo agitada de um lado para o outro. Ansiosos, temendo a batalha, temendo os inimigos, quando o Senhor diz, vai que eu vou lhe dar a vitória. Essas são as terríveis consequências do pecado. Ou melhor, do pecado da ansiedade,
do pecado da incredulidade no Senhor. O Senhor requer de nós coração. Não apenas uma parte dele, mas ele por completo. Ele tem o melhor para nós. Os seus caminhos são excelentes. E temos a certeza que se a gente confiar nele, nós venceremos e venceremos. Porque ele já venceu por nós. Amém. Vamos cantar um cântico. Convido você a se colocar de pé.